Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é entregas em condomínios. Era um problema antes da pandemia, se tornou um problema muito grande durante a pandemia e continuará sendo um problema. Agora, apresentaremos soluções para vocês nesse programa. Nós temos hoje dois convidados especiais, dois convidados 5 estrelas. Temos Bruno Kloss, seja muito bem-vindo ao programa, Bruno. Obrigado, Ricardo. Eu agradeço muito o convite, tenho certeza que vai ser um papo muito legal hoje. Com certeza. E o senhor Odair Fioravante, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite, tenho certeza que vai ser um bom papo também. Eu que agradeço. Bruno, começar com você. Muitos condomínios, ou grande parte dos condomínios brasileiros, não tem estrutura para receber. A gente está falando, a grande maioria dos condomínios brasileiros são antigos, né? 50 anos, 40, 30, e não tinha-se nem compra online, virtual, essas coisas. E cada vez mais, antes da pandemia, isso já vinha se tornando um hábito, um problema de aonde armazenar, quem receber, quem passar para entregar. E com a pandemia, isso se tornou um problema ainda maior que promete não parar, né? Porque a mudança de comportamento, de compra do brasileiro, ele já vinha se alterando para compras virtuais e agora deu uma antecipada aí de uns 5 anos, pelo menos. Sabe, Ricardo, eu tenho visto bastante condomínio com problema que já tinha problema antes. Sim. Então, muitos condomínios que se estruturaram, que trabalharam em cima disso, hoje conseguem lidar um pouco melhor. Mas é difícil porque, primeiro, a gente não pode esquecer da segurança do colaborador, que precisa receber a encomenda, às vezes precisa de assinatura. Grande parte das transportadoras já não pede mais assinatura, por exemplo, mas ele ainda tem que higienizar a caixa, fazer uma série de procedimentos, e aí a gente chega no ponto de onde armazenar, né? E temos aí diversas soluções. Eu acho que cada prédio tem que ser razoavelmente criativo durante esse período. A gente está no momento que a reabertura ocorre de forma gradual, mas ainda, por exemplo, temos salões de festas vazios, temos uma série de espaços no condomínio que não estão sendo utilizados, estão sendo subutilizados e que podem também fornecer uma solução. Então, eu vejo muito que é hora do síndico usar a criatividade. Saber assim, olha, eu tenho uma salinha, eu posso colocar aqui, a administração não está funcionando, eu vou colocar lá. E eu acredito que o desafio é muito grande, principalmente para os condomínios pequenos. Sim. Que quando a gente fala de um condomínio grande que já tem essa logística implantada, né, fica um pouco mais fácil. Mas depois eu tenho algumas dicas que eu acho que podem agilizar também o dia a dia desses condomínios. Quero ouvi-los. Senhor Dair. Oi. Como que tá nos condomínios aí? Então, na verdade, é bem assim. Você tem condomínios que não têm estrutura, você tem condomínios que têm uma estrutura que agora ficou ultrapassada, né? E você tem condomínios já de grande porte, né? Que tem uma estrutura maior. O que eu tenho sentido é o seguinte, que eu gosto muito de trabalhar com protocolo, né? Formalizar protocolo, que engloba mão de obra necessária, procedimentos, né? E aí você vai alinhando, cada condomínio tem uma demanda específica. Eu classifico demanda baixa, demanda média e demanda alta. Aí você vai dimensionar a mão de obra necessária, espaço necessário, né? E aí a forma de comunicação que você vai ter com o condomínio. O senhor falou 2 pontos muito importantes. A forma de comunicação, Isso. que eu queria até falar um pouco sobre isso, e vou trazer o Bruno, que é um rapaz da área de TI também, Isso. que tem muito conhecimento. E tem a questão de mão de obra, né? Isso. A gente não pode esquecer, a gente pensa muito em local de armazenar, né? Mas a gente não pode esquecer que está demandando de uma mão de obra e que o porteiro, a finalidade dele é controle de acesso. Isso. Né? Se o porteiro tiver que receber o dia inteiro encomenda, tiver que lançar no computador, tiver que levar para a sala, quer dizer, saiu da guarita já é um risco de segurança. Quer dizer, o que eu quero chegar é
que tudo bem, em grandes condomínios nós temos já mão de obra, né? Tem condomínio que tem 3 pessoas destinadas a fazer isso, aqueles condomínios clubes. Mas nos pequenos, como o Bruno disse, que é um grande problema, como fazer isso sem mão de obra? E aí eu acho que é um ponto importante para quem está nos assistindo, que não tem uma verdade absoluta. A gente vai ter que mensurar perfil de condomínio e também mensurar o quanto o condomínio está disposto a investir financeiramente, né? Porque o porteiro que vai fazer esse controle e que vai levar até a sala que fica ao lado, vai fazer isso? Qual é o risco? Tem vulnerabilidade na questão de segurança. A gente vai correr esse risco? Essa decisão? Não, vamos contratar uma pessoa a mais. Quanto vai custar? R$5.000 para o condomínio. A gente vai assumir esse custo? Eu acho que esses são os pontos, e o senhor Dari falou muito bem, protocolos de colocar no papel que cada um fazer entre aspas, uma sorte aqui, né? De que quais são os riscos, quais são os benefícios, quais são os custos para a gente tomar a decisão. Mais ou menos assim, Bruno? Eu entendo que sim. É muito importante que os colaboradores saibam o que eles precisam fazer. Então, toda vez que a gente fala de condomínio, parece aquele negócio meio enjambrado, meio feito de uma forma caseira. E, poxa, o condomínio pode sim ter um protocolo, ter um documento escrito, explicar a função de cada um, mesmo que às vezes algumas pessoas em determinados condomínios tenham um acúmulo de função, façam mais de uma coisa. Mas ele tem que saber bem feito, tem que saber fazer bem feito aquilo que ele precisa fazer. Então, quando a gente fala de condomínio pequeno, que é muito zelador quem recebe, ou às vezes o porteiro, eu vejo que a gente tem esse desafio de não só armazenar e treinar essa pessoa, que ela tem que ser treinada nos protocolos de segurança e também no protocolo da entrega em si, mas a gente tem toda a questão de como fazer o condômino também entender que ele precisa assumir papéis um pouco diferentes agora. Então, por exemplo, eu vejo muitos condomínios que continuam recebendo a mercadoria e, poxa, tem muita gente em home office. Então, por que a gente não pega, olha, chegou a mercadoria, Ricardo, você pode descer aqui, por gentileza, receber, e aí já elimina essa etapa do condomínio? Isso desafoga um pouco o porteiro, isso desafoga todo mundo. Isso vai de acordo aqui com o senhor Dair disse, da questão de você ter protocolo. Então, o primeiro ponto, ligar, né? Passar um interfone, e se a pessoa pode descer, ele elimina várias etapas ali dentro. E aí tem outro ponto que eu queria perguntar para o senhor Dair, a questão de limitação, porque tem gente hoje que faz supermercado via computador, compra online com supermercado e chega a 3 carrinhos ali. A gente tem que limitar também o que pode ser armazenado no condomínio, o que pode ser recebido pelos nossos colaboradores? Então, Ricardo, tem uma lei federal que fala, a lei, se eu não me engano, é 6.538, no artigo 22, ela fala que o condomínio tem que receber o porteiro ou o gerente, né, ou o administrador ou o zelador. Então, ela fala que essas pessoas são credenciadas a receber e que você também passa a ser responsável pela violação e pelo extravio disso daí. Então, o condômino que conhece a legislação, ele vai falar, não, eu quero receber, né? Eu tenho o direito de receber. O que acontece é o seguinte, você pode classificar o recebimento em perecível e não perecível, tá? Muito bom. O perecível, você liga para o condômino, né? E ele tem que vir receber. Ou, no pior das hipóteses, ele fala assim, ó, eu vou descer, né, no prazo de 1 hora para receber. É o caso que está acontecendo, como o Bruno falou, do home office. O cara está numa reunião online, sim, não pode descer, você recebe a refeição dele ou o supermercado dele, e ele pede para você, interfona para ele, né? E ele fala para você, ó, posso descer daqui 1 hora? E pode. Porque eu imagino, Bruno, um condomínio, de 50 apartamentos, onde não tem estrutura, aí nós 2 moramos lá e as nossas esposas decidem fazer a compra do mês no supermercado. Uhum. E chega 3 carrinhos meus e 3 carrinhos seus, daqui a pouco o porteiro não consegue se mexer dentro da portaria ali, porque não tem lugar onde guardar, né?
Não, e é engraçado, Ricardo, que boa parte dos condomínios estão saindo novos também. Eu tenho acompanhado um pouco, visitado, e as portarias são muito pequenas. Eu não sei o que as construtoras pensam, se elas não enxergaram. Se elas não enxergaram ainda. Então, eu acho que a primeira coisa, assim, do que receber, né? Poxa, temos portarias blindadas hoje em dia nos novos condomínios. Nos antigos, alguns modernizaram, outros não. Mas, em geral, você tem aquela caixinha, a gaveta que passa documento, passa papel. Gente, na grande maioria dos condomínios, ou não tem regra, ou a regra existe e não é cumprida. Não passou na gaveta, não entra. A pessoa tem que receber. Então é comum que chegue um micro-ondas, uma geladeira, um sofá, e as pessoas queiram que o condomínio receba. Isso ainda existe muito. Né? Isso é uma coisa que você falou muito legal. Acho que é muito bom ter síndicos como vocês no programa que trazem assuntos muito interessantes. A questão do perecível, muito bem falado, e agora a questão do regramento de passagem, né? Se a portaria ela é blindada, então o porteiro não pode sair por questões de segurança, você tem uma limitação de espaço de tamanho físico para chegar a essa entrega. Caso não caiba ali, você tem que ter uma solução. Por exemplo, tem um condomínio onde eu faço um acompanhamento, eles deixaram na clausura, eles fizeram a cobertura, tem como se fosse um armáriozinho, né, onde o entregador deixa ali e a hora que chegar, porque ninguém pode sair da portaria. Então, tem limitações, né? Eu acho que para quem está nos assistindo, é a questão de regramento. Nós precisamos parar e fazer o regramento. Exatamente. E se já tem o regramento, precisamos modernizar esse regramento, porque muita coisa mudou. Mas Ricardo, daqui a pouco as entregas vão ser por drone. A gente vai ter que mudar o regramento por drone. Exato. Vai poder ir o drone até a unidade, até o 82, por exemplo? Ou não, porque senão vai vir um drone com uma arma aqui e vai tirar o drone que está sem a arma para roubar o equipamento. Então, a gente vai ter que ter modernizações. E esse é o momento de modernização, né? E aí temos outros perfis de condomínio. A gente está falando mais de condomínios menores, mas a gente tem muitos condomínios grandes que aí já tem estrutura, já tem mensageiro, já tem local de guarda desses, já tem... e aí, queria falar um pouco sobre sistemas, né? Aplicativos, receber a mensagem no seu celular de que tem uma entrega para ser feita. Então, eu queria falar no segundo bloco sobre tecnologia, né? Queria falar sobre responsabilidade, tecnologia e problemas. Então, são 3 assuntos bem interessantes que a gente vai... Agora eu vou colocar vocês um pouco contra o muro aí, contra a parede, para tirar o máximo possível de síndicos competentes para o nosso telespectador. E você que está em casa, sexta-feira terá essas respostas e muito mais. Até lá.